paz do Senhor Jesus para todos que estão vendo esse vídeo, ouvindo as mensagens dadas. Hoje temos uma reflexão para deixar para cada um de vocês. Se encontra no livro de 2 Reis, o capítulo 4, o verso de 1 a 7. Mas eu vou só ler 3 versículos para a gente ganhar tempo, para não ficar um vídeo demorado. Verso 1. Certa mulher dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. O verso 3. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Amém? Esta passagem nós vemos ali na época do profeta Eliseu, no livro de 2 Reis, que Eliseu aumenta o azeite da viúva. Fala de uma mulher que o seu marido faleceu, ele era discípulo dos profetas, e ele chegou ao ponto de falecer. E o problema estava aí, porque ele tinha dívidas, e não pôde quitar as suas dívidas. E naquela época, os pobres de Israel, ele costumava fazer dívida, porque não tinha condição. Então eles faziam, não é porque eles gastavam muito que faziam dívidas, mas era uma necessidade deles. E aquela mulher tinha 2 filhos, provavelmente 2 filhos adolescentes, e ela não tinha como quitar a sua dívida. E foi avisado que o credor ia buscar os seus 2 filhos para ser escravo dele. E o problema estava aí. E o que seria daquela mulher? Um problema muito sério, que ela usou de sabedoria. Uma das coisas que nós temos que ter é sabedoria de saber como vamos resolver uma situação em que foge do nosso controle. E aquela mulher, com a sua sabedoria, ela recorreu ao homem de Deus, ao profeta Eliseu. Ela recorreu a ele e disse a ele: olha, o teu servo, meu marido, ele era teu servo, ele era discípulo dos profetas, mas ele chegou a falecer e ficou as dívidas. E agora vão buscar os meus 2 filhos para serem escravos. Ela estava muito desesperada. E eu creio, no lugar dela, ficaria também muito desesperada. E Eliseu disse a ela: me diga o que é que eu tenho a ver, me diga o que é que você tem na sua casa. Ela disse: a tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Era o necessário essa botija de azeite. Então o profeta Eliseu disse o seguinte: olhe, você faz o seguinte, vá, peça vasos emprestados. Agora não peça pouco não, peça muito. Por quê, igreja? Porque a nossa bênção vem de acordo com a nossa fé. E ele disse a ela: peça não poucos, mas muitos. E ela foi, pegou os vasos, e todos os vasos que ela pegou, ela deixou em casa e recorreu novamente ao profeta. E disse: e agora, o que é que eu devo fazer? Eu já peguei os vasos. Ela pedia orientação ao homem de Deus. Ela não ia atrás de qualquer pessoa pedir orientação, porque muitos não têm uma coisa para lhe dar. Mas o homem de Deus, ele tem a direção certa. E ele disse a ela: então agora entra no teu quarto, feche a porta sobre ti e teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas.
põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, ele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E estes lhe chegavam as vasilhas e elas as enchia. E chegou ao ponto em que encheu todas as vasilhas. E ela recorreu novamente ao homem de Deus e disse a ele que já estava tudo cheio. E o que ela ia fazer agora? Ele disse: vai, vende algumas vasilhas, paga a tua dívida e vai viver do resto. Glória a Deus. E ali houve uma operação de milagre do Senhor, porque foi aumentado o azeite daquela viúva. E temos umas 3 lições para nossas vidas nesse sentido. O que é que a gente tira para nós? A gente vê que devemos pedir sabedoria a Deus, porque Deus é que tem o melhor para nos dar. É Ele que tem o melhor para nos dar. E pedir também discernimento para o que a gente deve fazer naquele sentido. Não é ficar desesperada, ficar descabelada e querer, muitas vezes, tem pessoas que chegam até a se matar porque não encontram a solução para a sua causa, muito difícil. Mas ela teve sabedoria, ela recorreu ao homem de Deus. Era a última coisa que ela poderia fazer. O homem de Deus era que tinha o melhor para lhe dar. E essa primeira lição, e nos diz que nessa atitude, nós devemos ter fé e confiança e principalmente a paciência, da gente esperar o trabalhar do Senhor. Tem também uma segunda lição que a gente traz para nós. A gente vê aí que Deus não depende de nada para que Ele venha mudar o rumo da nossa história. Deus não depende de nós, não é? Não depende de alguma coisa para querer mudar a nossa situação. Mas Ele quer o quê? É a nossa obediência e a nossa confiança nele. E Ele vai a cada dia falando no nosso coração aquilo que a gente deve fazer. Tem uma terceira lição que eu quero deixar para nós. A gente aqui tira várias lições, mas para não se estender muito, eu quero deixar também que aquela mulher, ela recebeu uma revelação de Deus através daquele profeta. Como ela poderia sair daquela situação. E pediu vários vasos emprestados, não pouco. E a sua bênção foi de acordo com a fé dela. Porque aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 11, diz o seguinte, o verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. E é essa fé que nós devemos ter. E temos que dizer o quê? Confie no Senhor. Não sei como você está se encontrando, como você está, mas seja obediente à voz de Deus. Não vá a qualquer pessoa, porque aquelas pessoas não têm o que dar a você. Mas vá diante do homem de Deus, porque ele tem uma saída e tem uma resposta certa. E eu creio que o milagre vai acontecer na sua vida. Glória a Deus. Esse milagre vai acontecer. E eu quero fazer uma breve oração por você neste momento. Paizinho querido, te louvamos, Pai, porque o Senhor é o Deus, Senhor da glória, que muda, Senhor, a nossa situação, muda as circunstâncias. Tome a direção de cada um desse que está ouvindo, Senhor, esta palavra. O Senhor conhece a sua necessidade. Vá ali, Senhor, mostre como deve agir, mostre como deve ser resolvido. Aumente a sua fé, Pai, para a glória do teu nome. E aqui eu agradeço esse momento. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque sempre nós vamos mandar uma mensagem de vida e de esperança. Toque no sininho para que você sempre esteja recebendo essa mensagem. E dê um like também, toque ali naquele like, para que você curta também esse verso. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.